Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal Mundo em Foco. Hoje vamos falar de Alexander Lukashenko. Como o último ditador da Europa se mantém há tanto tempo no poder? Não esqueça de deixar seu like para fortalecer o canal. Alexander Lukashenko, frequentemente mencionado como o último ditador da Europa, controlou Belarus nos últimos 26 anos. No entanto, agora ele está enfrentando protestos em massa e pedidos de renúncia, após uma disputa sobre os resultados das eleições recentes. Ele se tornou o primeiro presidente eleito do país em 1994, a única vez em que as eleições foram consideradas livres e justas pelos observadores internacionais. Lukashenko foi reeleito 5 vezes, incluindo a eleição deste ano, em 9 de agosto, na qual recebeu 80% dos votos, de acordo com a Comissão Eleitoral. Agora, milhares de pessoas foram às ruas, em manifestações sem precedentes. A ascensão de Lukashenko ao poder começou depois que ele foi eleito para o parlamento em 1990, onde teve uma atuação enérgica como presidente do Comitê Anticorrupção. Suas origens eram humildes. Foi criado por uma mãe solteira em um vilarejo pobre no leste do país. Lukashenko formou-se como professor em 75 e cumpriu 2 anos de serviço militar como instrutor político no Exército, ingressando no Partido Comunista Soviético em 79. Depois de estudar por correspondência e obter um diploma em Economia Agrícola e Industrial, ele se tornou presidente de uma fazenda coletiva em 85 e, posteriormente, diretor de uma fazenda estatal na região centro-leste de Marilyo, em 87. Na eleição de 94, ele foi visto como um candidato populista sem uma agenda clara, além de sua campanha anticorrupção, de acordo com Anders Asland, um especialista do Atlantic Council em Washington. Ele se opôs às políticas de choque que se seguiram ao colapso da União Soviética em 91 e manteve a economia sob amplo controle do Estado, assim como a mídia e seus oponentes políticos. O governo de Lukashenko tem sido descrito como de um estilo autoritário que lembra a era soviética, controlando os principais canais da mídia, perseguindo e prendendo oponentes políticos e marginalizando vozes independentes. Um estilo autoritário de governo é característica minha e sempre admiti isso. É preciso controlar o país, e o principal é não arruinar a vida das pessoas, disse ele em 2003. A poderosa polícia secreta, ainda chamada de KGB, monitora de perto os dissidentes, que estão em sua maioria no exílio ou na prisão. Insultar o presidente, mesmo de brincadeira, leva à pena de prisão. Belarus é o único país da Europa e da ex-União Soviética que ainda aplica a pena de morte, e os processos não têm qualquer transparência. O número exato de execuções realizadas com um tiro na cabeça é desconhecido, mas estima-se que mais de 300 tenham ocorrido desde 1999. O país enfrentou alta inflação em 2011 e o Fundo Monetário Internacional prevê uma queda de 6% na economia em 2020, mas o desemprego continua praticamente inexistente e a Rússia de Vladimir Putin continua a ser um cliente vital para as exportações de Belarus. No fim de maio, enquanto a maioria dos países ocidentais enfrentava a regra de confinamento por causa do coronavírus, Lukashenko disse que Belarus estava em uma posição melhor e estava certa em não impor isolamento. Você vê que no Oeste Rico, o desemprego está fora de controle. As pessoas estão batendo panelas. As pessoas querem comer. Graças a Deus, evitamos isso. Não fechamos, disse ele. Mas a pandemia acabou sendo um tanto embaraçosa para Lukashenko, que inicialmente considerou a Covid uma psicose em massa e recomendou vodka e saunas para repelir o vírus. Em julho, ele foi forçado a admitir que testou positivo, embora tenha se recuperado sem apresentar sintomas. Como Vladimir Putin, Lukashenko continua nostálgico em relação à União Soviética. E ambos são jogadores de hóquei no gelo. Mas Lukashenko realizou um delicado ato de equilíbrio geopolítico, tentando evitar ter de escolher entre a União Europeia, que ele chama de pilar de um mundo multipolar, e a irmã Rússia.
Você não escolhe seus irmãos, portanto não devemos ser questionados se estamos com a Rússia ou com a União Europeia, disse ele. Lukashenko descartou a possibilidade de uma revolução em seu país semelhante àquelas que colocaram fim a regimes antigos na Geórgia e na vizinha Ucrânia. Durante a campanha eleitoral, ele também disse que a sociedade não estava pronta para votar em uma mulher, porque a Constituição dá forte autoridade ao presidente. Suas principais adversárias políticas agora são todas mulheres. Alguns analistas dizem que Lukashenko está enfrentando uma pressão sem precedentes para ir embora, mas outros apontam que ele enfrentou e sobreviveu à pressão antes das eleições anteriores. Em uma reunião de trabalhadores de fábrica em Minsk, o presidente enfrentou constrangimento ao ser questionado pelos trabalhadores. Ele saiu visivelmente irritado e disse que o grupo podia gritar o quanto quisesse. O que foi feito? Mais tarde, no mesmo dia, falando em uma fábrica de automóveis, ele alertou os manifestantes que eles estavam se aproximando de uma linha vermelha e advertiu: "Se você cruzar, você enfrentará as consequências. Se você for às ruas, nós lidaremos com isso", segundo a agência de notícias estatal Belta. "Se você começar a quebrar coisas, será levado a prestar contas. Esta é uma conversa de homens." O futuro de Belarus ainda é incerto. Lukashenko permanece no poder, mas a vontade do povo é uma força que nenhum ditador pode controlar para sempre. A luta pela liberdade continua e a história ainda está sendo escrita. O que acontece em Belarus é um lembrete de que a liberdade nunca deve ser dada como garantida. Onde há tirania, haverá resistência. E onde há resistência, sempre haverá esperança. Por hoje é tudo, pessoal. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias que precisam ser contadas.